E aí galera, beleza? Adriano Giannini com mais uma aula para o site adrianogiannini.com.br. Eu vou falar para vocês mais uma aula sobre o mercado. Eu vou falar sobre uma questão bem interessante, que é se você deve ou não cobrar manutenção em um site. Então isso é uma pergunta que surgiu há pouquíssimo tempo, acho que tem uma semana ou 15 dias, que um aluno me perguntou se era vantagem cobrar manutenção ou não. E se caso não fosse vantagem, o que ele faria para não deixar o cliente na mão. Então eu separei aqui alguns pontos e eu tenho uma opinião muito bem formada a respeito desse assunto. Eu vou compartilhar essa opinião com vocês. Vou falar como que eu trabalho no meu dia a dia em relação a isso e cada um tira suas conclusões e de repente até ajuda vocês a tomarem novas decisões nos próximos contratos. Primeiro, um grande problema que se tem nessa questão de manutenção. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre manutenção para que quem não está tanto no dia a dia entenda melhor. Quando a gente desenvolve um site, vamos supor que você criou um site para uma escola de informática. Inevitavelmente, o cliente vai precisar de alterações. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 6 meses. Ele vai precisar de alterações. Pode ser um menu a mais que ele queira, pode ser uma cor diferente em um determinado lugar, pode ser uma notícia nova, pode ser um texto, pode ser qualquer informação. Uma hora ele vai precisar fazer alteração. Só que alguns clientes demoram para fazer isso. Então eu tenho clientes, por exemplo, que fazem alterações 2 vezes ao ano, não é? Só que eu tenho clientes que fazem 2 alterações por dia. Então, poxa, vamos pensar. O primeiro grande trabalho é como chegar a esse valor de manutenção. Então, cada pessoa vai chegar a um valor. Não teria um cálculo específico. Ó, você tem que cobrar R$ 50, você tem que cobrar R$ 200, você tem que cobrar R$ 1.000 por mês. Não é? Então, não tem um valor fixo. O que você vai pensar é o seguinte: você vai ter que analisar a situação do teu cliente. Como assim analisar? Quantas alterações ele vai precisar por mês? Tá? Isso é um ponto que tem que ser levado em questão. Segundo ponto, não é só o número de alterações. Às vezes o cara vai precisar de 10 alterações que dão menos trabalho do que você fazer uma alteração para um cliente grande. Então você tem que conseguir calcular bem quais são as situações reais e qual o trabalho que você vai te dar. Então, poxa, eu tenho um cliente que vai fazer uma alteração por mês e é só uma imagem que ele vai colocar. Então, poxa, dá para cobrar um valor mais baixo. Mas eu tenho um cara aqui que vai fazer uma alteração por dia, então isso eu vou ter que cobrar mais caro. Então, a primeira questão é essa: você chegar ao valor da manutenção, certo? A segunda, que é justamente a quantidade de manutenções mensais e manutenções extras. Como assim? Você tem que limitar. Como assim limitar, Adriano? Então, veja só. Você chega para o seu cliente e fala, ó, custa R$ 100 por mês para as manutenções. Dependendo do cliente, ótimo, fechado. Aí o cara te pede 100 atualizações por mês, ou seja, 100 manutenções. Em geral, a atualização a gente conta como considera, cada alteração a gente considera uma manutenção. Então, se o cara te pedir 100 atualizações mensais, você cobrou lá R$ 100 por mês. Não é? Vai que ele pede nesse processo 30 galerias, 40 notícias, 3 menus novos. Então, você tem que ter cuidado. Primeiro, no seu contrato você precisa definir claramente o que é manutenção e o que é recurso novo. Então, por exemplo, na época que eu fazia manutenção mensal, eu deixava muito claro no contrato: manutenção é fazer alterações no que já existe ou inclusões dependendo da situação. Uma nova galeria de fotos. Agora o cara chega para mim e fala: eu quero mais 3 menus, cada um com recurso. Não, isso não é uma simples manutenção. Ele quer recursos novos que não estava previamente acordado no contrato, não é? Então você tem que limitar o número de manutenções. Por quê? Porque senão o cara vai pedir à vontade. O cara fecha um contrato com você, você cobra um valor baixo pela manutenção, ele vai pedir um monte de manutenções e você vai ter muito trabalho e pouquíssimo retorno, não é? E quando você limita o número, ele sabe que se passar daquele número, ele vai ter que pagar uma manutenção extra. Aí você define um valor para manutenção extra. Por exemplo, custa R$ 100 por mês para você fazer 4 alterações. Se você extrapolar esse número de alterações, cada manutenção extra vai custar R$ 50, por exemplo, não é? Só que aí isso é para quem vai trabalhar. Então são dicas para quem pretende cobrar manutenção. Tem profissionais que visualizam o seguinte: poxa, mas se eu tiver 10 clientes, cada um pagando R$ 100 por mês,
eu já tenho uma grana boa, né? Eu tenho lá 10 vezes 100, R$ 1.000 por mês garantido na minha conta. Só que você tem que pensar o seguinte, às vezes esses R$ 1.000 que você vai receber vai te dar tanto trabalho que você não vai ter tempo de criar outros sites. Então hoje eu não faço manutenção mensal. Nenhum dos meus projetos eu aceito. Se o cliente falar que só fecha comigo, se eu ficar responsável pela manutenção, eu não fecho e indico outros profissionais que eu conheço e que sei que fazem. Por quê? Primeiro, você tem que ter um tempo, é aqui onde entra o terceiro ponto. Você tem que ter um tempo disponível para o cliente imenso. Se você fechar 4 alterações, ele vai querer 20, não é? Ele vai querer te ligar de manhã, vai querer te ligar à tarde, vai querer te ligar à noite. Se você der ousadia, ele ainda te liga de madrugada, né? Se ele pedir uma alteração hoje, no final do dia, se ela não tiver no ar, ele já liga, né? Já liga chateado, já liga falando que você está atrasando. Você deixa claro que tem 10 clientes e que a ordem de prioridade é de acordo com a ordem de chegada dos clientes. Pouco importa você explicar isso, eles nunca vão dar valor, por mais que entendam, mas nunca vão dar valor. Não é o velho costume do brasileiro. Quero isso para agora ou para ontem e tudo é urgente. Então você se estressa com o cliente, às vezes você acaba se queimando com o cliente, não é porque não consegue entregar a tempo, o cliente acaba ficando chateado, termina perdendo um contrato, não é? Se não perder o contrato, você termina sendo mal indicado por ele. Às vezes ele vai indicar para alguém e fala: não, rapaz, tem um cara que está trabalhando comigo, mas ele demora demais, ele é todo enrolado, né? Que para as pessoas, todo profissional da área de informática é enrolão e não entrega nada no prazo, né? Essa fama da gente é eterna e nem adianta se estressar, porque isso não vai acabar nem tão cedo. Mas eu particularmente não faço. Então, aí você pode perguntar: poxa, Adriano, mas então como é que você faz? É simples, não é? Isso eu vou comentar no quinto ponto, que é a solução, mas a solução eu acho bem simples. Então, um ponto muito negativo dessa questão de manutenção é o tempo que você tem que ter disponível para o cliente. O quarto item, que é o ganho mensal, eu considero um problema enorme. Você ganha muito pouco, não é? Às vezes as pessoas não têm noção do quanto vão trabalhar para fazer manutenção mensal. Né? Às vezes tem um cliente, na época que eu fazia, a época mesmo, que faz muito tempo que eu parei de fazer isso. Eu tinha um cliente que me tomava às vezes uma semana de trabalho. Né? Em uma semana eu fazia um site simples, poderia ganhar muito mais, mas não, eu estava preso a uma série de manutenções. Chegou um ponto que eu falei: poxa, não dá. Eu tinha cerca de 8 clientes pagando uma mensalidade e esses poucos 8 clientes me tomavam um tempo gigantesco. E eu acabava fechando portas para novos projetos porque eu não tinha tempo. Eu falei: poxa, não, só um cliente que me tomou uma semana de trabalho, eu vou fazer o quê? Não é? Então, o ganho mensal comparado com o número de problemas que você vai ter que resolver, particularmente eu acho que não vale a pena. E a solução que eu sempre apresento para os meus clientes é sites dinâmicos. Poxa, mas eu queria que você ficasse atualizando as notícias. Não dá. Mas por que não dá? Poxa, você pode ter uma emergência numa sexta-feira, eu só vou poder atualizar na segunda. Ele fala: eita, é mesmo. Aí eu falo: e se você precisar de 100 notícias no mês? Você vai me pagar para colocar 100 notícias? Ele realmente fica complicado. Então, eu convenço a ele, o que não é mentira, é muito fácil convencer, que é muito melhor ele ter independência. E quando você fala a seguinte frase, a frase que eu vou falar agora é a que mais empolga os clientes: você não vai precisar de mim. Eles se empolgam quando escutam isso. Poxa, eu não vou precisar de você para alterar. Não, você não vai precisar. Então, ótimo. Então, a solução é simples: desenvolver sites dinâmicos, né? Sistema de notícias, sistema de galeria de fotos, um gestor para gerenciar os textos dos sites. Então, essa é a solução que eu uso e graças a Deus me dou muito bem. Todo mundo satisfeito, ninguém reclama e eu tenho um tempo livre para pegar outros projetos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só comentar. Abraços.